meninas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer algo bem legal aqui. Viemos fazer um bolo 2D de um coelhinho. Bem fofinho, tá, pessoal? É um bolo esculpido, querendo ou não, porque a gente vai cortar, vai modelar ele. Então ele é um bolo esculpido 2D. Esse bolo esculpido 2D, você pode ter uma variação enorme de personagens, de bichinhos. Então assim, a gente tá fazendo o do coelhinho, por conta que a Páscoa tá chegando aí. Já dá pra vocês fazerem as encomendas. Então a gente vai fazer o coelhinho, mas dá pra fazer cachorrinho, gatinho, tá? Eu vou ensinar vocês aqui no começo como que a gente vai fazer esse desenho pra cortar, pra gente fazer esse coelhinho, tá bom? O 2D, quem ainda não conhece o bolo 2D, ele é pra ser visto de cima, tá? Então o bolo 2D a gente vê ele de cima, ele não fica em pé porque ele não é 3D. Pra quem está começando a querer fazer bolos esculpidos, é uma ótima opção, tá? Já vai testando aí pro marido, pro filho, pra namorada, pro namorado, vai fazendo aí nos aniversários, que assim vocês vão pegando a manha já de começar a esculpir. Então aqui, o meu bolo, o diâmetro dele é de 15 centímetros. Então eu peguei uma lâmina, né? Chama lâmina, que foi embaixo de bolo mesmo, de 15 centímetros. Aí eu peguei uma folha sulfite, não precisa nem imprimir, nada disso. Coloquei, né, em cima, passei o lápis. E para fazer essas, que seria a orelhinha, eu peguei, dividi mais ou menos no meio e marquei. Fiz até um risquinho assim, marquei e fiz uma orelhinha. Nesse caso aqui, como é a lâmina, dá pra gente fazer um risquinho assim de ponta a ponta. Aí você pega aqui, risca, vai ficar essa circunferência. E no outro lado a mesma coisa. É só colocar aonde você marcou o risquinho e você vai riscar, tá? Aí como que vai ficar? Você só pega a tesoura e corta. Ó, já fiz um aqui que eu cortei, ó. Tá vendo? Aqui, então isso daqui vai ser o que? A orelhinha. Isso daqui você pode pôr pra cortar a orelhinha ou como você pode usar esse daqui também. Esse daqui a gente vai fazer uma gravatinha. Aí se for menininha, dá pra fazer lacinho. Então, a gente vai usar tudo, tá? A gente não vai ter desperdício nenhum nesse bolo. Então eu fiz 2 bolos de 15 centímetros de diâmetro. Um vai ser a cabecinha, o outro a gente vai fazer essa divisória pra ser... Vai ficar mais ou menos assim, ó. Um vai ser o meio, que é o rostinho. O outro vai ser a gravatinha ou lacinho. E o outro vai ser a orelhinha. Não tem dificuldade nenhuma, hein, pessoal? Não quero ver vocês com medo aí de fazer, hein? Quero todo mundo fazer. Nesse aqui, eu recheei, tá, o bolo, pessoal. Se vocês falarem, eu tô com medo de cortar o bolo recheado, no começo você pode fazer como? Você pode pode fazer ele até um pouco mais fino. Não precisa rechear, pode jogar uma ganache, um chocolate por cima e vir com chantilly, com buttercream, pode ser aquele chantininho, tá? É super tranquilo. Não tem complicação nenhuma. Então vou pegar aqui, eu já fiz o chantilly, tá, pessoal? Que tem que ficar na geladeira, então eu já fiz o chantilly. O chantilly é aquele de caixinha, que é só pôr, bater, tem que estar gelado antes e tá pronto. Eu também já deixei separado, vou mostrar aqui pra vocês, que eu já tingi o chantilly. Eu tingi com um corante hidrossolúvel, que é o líquido, e essa cor foi o salmão. Eu deixei bem clarinho, porque a gente vai fazer o miolinho da orelhinha. Vai ficar bem bonitinho. Vitória, para o chantilly, poderia usar o corante lipossolúvel? Não, o lipossolúvel, o ideal é para composições mais gordurosas, como chocolate ou com uma massa manteigada. No chantilly, como ele é a base de água, então a gente utiliza o hidrossolúvel mesmo, porque
ele vai dissolver melhor, tá? O do lipossolúvel pode ser que ele fique até uns grãozinhos assim, não dissolva muito bem. Então, hidrossolúvel. Eu utilizei um líquido, que foi no salmão. Deixa eu explicar aqui. Dessa cor turquesa, em gel. Hidrossolúvel também. Então, dá tanto pra você colorir em gel como em líquido, tá? Ficou bem bonito, ó. A gente vai fazer um menininho. Então, a gente vai fazer uma gravatinha. Vitória, perguntaram aqui na live se vai ter algum tipo de estrutura esse bolo. Não vai ter estrutura nenhuma, pessoal. A única coisa que vai ter seria a base de baixo do seu bolo, né? Então, assim, não precisa de palito, nem canudinho, nem barra de ferro, não precisa, tá? É bem assim, pra quem tá começando, que quer fazer um bolo esculpido, legal pra festa do seu filho, ou pra até começar a vender, se quiser. Então, é bem simples mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhuma estrutura tão assim que assuste, nada disso, tá? O material que a gente vai usar hoje é um copo. Então, por que um copo? O que você vai fazer com esse copo? É simples, quando a gente for usar o chantilly, eu aprendi essa técnica, eu fiquei apaixonada. Você coloca a manga de confeitar e abre ela assim. E quando você for pôr o chantilly, você põe aqui. Você não precisa ficar, sabe, segurando a manga, com aquela complicação. Então você já põe aqui, não tem erro nenhum, tá? Por isso o copo. Senão não precisa também. A manga de confeitar, esse bico é o perlê que eu vou usar. Tá vendo? Ela é uma bolinha mesmo. Então, mas assim, você pode fazer com qualquer bico que você tiver aqui. Se tiver aquele de pitanga, né? Que parece uma pitanguinha, pode usar também. Eu gosto desse perlê porque ele fica uma bolinha, então fica parecendo tipo fofinho. A gente vai usar pra esculpir, a gente vai utilizar a faca de serrinha. Eu gosto da de serrinha porque você consegue, que nem diz o nome, serrar o bolo. Consegue cortar melhor. Aí, essas espátulas, eu sempre pego mais de uma, porque às vezes quando precisa. E, pessoal, mas se vocês não tiverem esses materiais, uma colher. Tá tudo resolvido. Só uma colher e pronto. Já vamos resolver tudo. Vitória, perguntaram aqui se pode usar qualquer massa ou tem alguma massa ideal. Olha, para esse bolo você pode utilizar até o pão de ló, porque nesse caso a gente tá usando o chantilly, que ele é leve, ele não é uma carga pesada. Então você pode usar o pão de ló, você pode usar a massa amanteigada sem problema nenhum. Então, sim, só não pode usar uma muito, tipo, mais leve que o pão de ló, daí eu não indico, por conta que você vai cortar. Mas um pão de ló dá pra usar, porque ele não precisa ser estruturado pra gente fazer esse bolo. Vou pegar o bolo aqui. Recheio. A gente vai comer esse bolo depois, viu? Não vai durar nem 3 horas. Aqui, ó. Pessoal, tá muito calor hoje, então deu uma derretida aí no recheio, tá? Eu tô usando um recheio de doce de leite, que é uma delícia. A massa é de chocolate. E é igual vocês estão vendo, tá vendo? É 2 bolos redondos de diâmetro de 15 centímetros, tá? Não tem complicação nenhuma. Olha, a base, que nem eu falei, a única coisa que a gente vai precisar, assim, né? Vamos dizer assim, de um tipo de estrutura. E o que a gente vai fazer nesse bolo? A gente vai deixar pra ser o rostinho, tá? E o outro a gente vai utilizar para fazer a gravatinha e a orelhinha. Nisso, o que a gente vai fazer? Você pode pegar a gravatinha ou as orelhinhas, colocar aqui em cima do bolo e você vai cortar. Aqui eu já cortei uma orelhinha e aqui a gente vai cortar outra. E ó, cortamos. Tá vendo? Então ficou assim, ó. Igual o desenho que a gente tinha feito com a folha sulfite. Deixa eu pegar só um papelzinho.
Vamos. O que vamos fazer agora? Vitória, é melhor rechear antes de cortar? Pode rechear antes. Se você ficar com medo, pode rechear depois, não tem problema nenhum. Você corta e depois recheia normal. Não tem problema. Se você tiver com medo de fazer já recheado, pode rechear depois, não tem problema. Gente, esse bolo, ó, tá suculento. Tem gente aqui falando o que é o bolo, hein? Congelar e levar. Ó, não tem problema, pessoal, se, nossa, ficou um pouquinho menor aqui do que aqui, a gente vai compensar isso com o chantilly, porque o chantilly já vai dar mais volume, então não tem problema, tá? A gente vai posicionar a gravatinha no finalzinho e a gente vai colocar como se fosse a cabeça dele mais pro cantinho aqui, tá? Se quiser encostar também. Se você não quiser fazer gravatinha, quer continuar como se fosse um corpinho, pode também. E vamos colocar a orelhinha aqui, ó. Aí, ó, já até parece um coelhinho. Ó, não parece um coelhinho? Já dá uma cara, né? Aí, assim, varia de pessoa para pessoa. Se você quiser dar uma chanfrada nas bordinhas, tá? Pegar essas bordinhas assim e dar uma chanfradinha para ficar mais uniforme, pode. É só vir aqui, sem medo, e dar uma chanfradinha, tá vendo? Porque assim, o rostinho, ele não é quadradinho, né? Ele é mais arredondadinho nas bordinhas, né? Então é só vir, dar uma chanfradinha. Vitória, para fazer esses detalhes, é mais fácil na massa amanteigada por ter mais estrutura? Sim. Se fosse um pão de ló, poderia fazer ele sem dar essa chanfradinha. Porque o pão de ló, como eu disse, ele tem risco de você cortar, cair um pedaço a mais por conta dele ser muito fofo, tá? Então, assim, pra esculpir qualquer coisa, dá essa chanfradinha, massa amanteigada, tá? Vocês não vão ter erro nenhum. Mas, como eu disse, pessoal, também se vocês falarem assim, ah, nossa, eu vou dar uma chanfradinha bem de leve com de pão de ló, porque eu quero fazer de pão de ló. Tem que testa antes aí em casa. Se você falou, não, deu certo, eu consegui fazer com pão de ló, eu vou fazer esse bolo com pão de ló, ótimo. Mas bolos 2D, tá? Bolos 3D de personagem, assim, pão de ló, assim, nunca. Porque senão ele é muito fofo, ele não aguenta carga pesada. Até aqueles naked cake que normalmente não é com pasta americana nem de chocolate, o pessoal faz com a massa amanteigada. Vitória, tem 2 perguntinhas aqui. A primeira perguntaram se você umedeceu o bolo. Ah, eu umedeci. Eu fiz aquela do vídeo que a gente fez, que tá no YouTube, no IGTV das caldas, eu fiz a de só que eu fiz com uísque. É igual a de rum, só que daí troca pra de uísque. Mas eu umedeci. Aqui eu umedeci até mais do que um bolo esculpido, tá? Porque como ele é baixinho, não vai ter estrutura nem nada disso, então eu umedeci mais do que o normal. Mas pra um bolo esculpido, lembrando que é menos, tá? A gente umedece, claro, porque bolo seco não rola. Mas menos do que um bolo assim, baixinho, tá? E a outra pergunta é qual a dificuldade desse bolo? Um cozinheiro iniciante consegue ou precisa de mais experiência? Não, consegue, pessoal. Esse bolo, pra iniciante, assim, até pra quem nunca fez um bolo na vida, consegue fazer, tá? Não tem erro nenhum. Até pessoa que fala assim, nossa, eu nunca fiz um bolo, Vitória, e agora? Pode fazer. Você vai conseguir. É como se você estivesse fazendo um bolo recheado mesmo, pra sua família. Só que daí a gente já fez ele redondo, pra já ter esse formatinho do rostinho do coelho e das orelhinhas pra já dar certo. Essa receita aqui da massa é a mesma que eu passei pra vocês no YouTube e no IGTV.
ver da massa. Eita. É a mesma, tá? É uma receita, daquela mesma que eu passei lá. A receita que tá lá dá 2 discos de 15 centímetros. Então, é assim, aquela receita lá, aquela massa, você já faz um bolo para no máximo umas 20 pessoas, tá? Aquele corte de buffet, tá, pessoal? Então, dá por volta de 20 pessoas. Então, uma massa daquela, você consegue servir 20 pessoas. Olha que legal. E tem gente falando aqui que vai tentar fazer esse bolo. Pode te marcar? Isso, fazem e me marque aí que eu quero ver. Não é difícil, pessoal. É muito simples de fazer. Aqui, ó, a gente já esculpiu. Tá vendo, ó? Sem problema nenhum, tá? Super simples. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o chantilly. Então, assim, eu vou começar com o branco, porque eu tô com uma manga de confeitar. Que, assim, é pra vocês verem que você não precisa ter, nossa, os equipamentos mais caros pra fazer esse bolo, tá, pessoal? Quem não tem uma manga, nossa, eu não tenho uma manga de confeitar, Vitória, e agora, o que eu posso fazer? Você pode fazer com um saquinho um pouquinho mais fortinho, né, que quando você use ele para apertar, ele não rasgue. Você corta, você pode fazer até mesmo sem o bico, pode fazer só com o biquinho da manguinha mesmo, isso não tem problema nenhum. Claro que se você tiver um bico, vai ficar um acabamento mais bonitinho. Mas é assim, bem simples, pessoal. É para quem não tem todo equipamento em casa, consegue fazer. Vitória, perguntaram qual é o custo médio de um bolo desse. O custo médio de um bolo desse, dos ingredientes para você fazer, varia por volta de R$50, tá? É claro que varia de cidade para cidade, né? Os ingredientes. Mas é por volta de R$50, tá? Então, pessoal, facinho, não tem erro. Não é caro fazer um bolo desse. Para servir 20 pessoas. Aqui, ó, a gente tá com um chantilly branco, bati só ele. Pra ficar gostoso, na hora que você for bater, por volta de 600 ml de chantilly, se você for fazer, né? Depende do tamanho do bolo. Você pode adicionar o leite condensado. Ele vai ficar mais saboroso ainda. Pode fazer o leite ninho, né? O chantilly, que fica gostoso. Pode fazer com buttercream, que vai ficar bom também. E é que aqui ele não tá, assim, não tá seco, né? Se tiver seco, sabe quando tá muito cheio de bolinha, meio granuloso assim, é só você colocar um pouco ou de leite condensado para hidratar, ou senão você pode usar o próprio chantilly, que tá na geladeira, mantém ele na geladeira e coloca, mexe de novo que ele volta a ficar com uma textura bem legal, tá? Mexe na mão mesmo? Mexe na mão mesmo. Adiciona um pouquinho e mexe na mão. Não precisa colocar na batedeira de novo. Aqui, ó. A gente... É como se fosse uma blindagem de chocolate. Igual a gente também tem aí, hein, pessoal? Ó, com conteúdo. É a mesma coisa. A gente vai fazer com chantilly. Pra que quando a gente vir com a manga de confeitar, fazendo os pelinhos, ele grude, tá? Porque se a gente não fizer essa camada, ele não gruda. Então, ó, sem erro nenhum. Vitória, o pessoal já tá pedindo pra você ensinar esse chantilly com leite condensado. Ó, vou ensinar vocês fazendo. Quem sabe a gente faz uma live aí, fazendo esse chantilly com leite condensado. Uma delícia, fica bem docinho, né? Aqui ele tá puro, você pode fazer puro, mas com leite condensado fica mais gostoso. Ele puro não é adoçado? Ele tem um leve sabor, né? Ele é adoçado, mas é bem levinho. Ele é tão suave que quase você não sente o sabor.
assim, pessoal, ó. Faz assim mesmo, dá uma sujadinha, mas depois a gente vai vir e vai limpar por último a base, tá? Não se preocupe em ficar limpando a base nesse momento, porque vai fazer uma sujeirinha ainda com o chantilly. Tá vendo, pessoal? É tipo uma leve cobertura mesmo. Só pra gente depois vir com o bico e grudar. Se você não faz isso, já vem com o bico e gruda, tenta grudar, ele não vai grudar. Ele não vai ficar legal. A orelhinha a gente também passa o branquinho. Pode passar o branquinho em tudo. Quanto mais sabor você colocar no seu bolo, melhor. Ele vai ficar mais gostoso. Você pode fazer até com brigadeiro ou com ganache ponto de bico, também consegue fazer. Só que o ganache ele não vai chegar numa cor tão branquinha. Pra fazer tipo a cor do coelhinho, né? Mas você consegue fazer, tem muita cobertura que você consegue colocar. Que vai ficar, olha, a gente cobriu a orelhinha também. Posição da orelhinha. Pessoal, se vocês quiserem fazer um coelhinho, um com a orelhinha abaixada e o outro levantadinha, aí fica a critério de vocês. Ah, e eu sei que o pessoal adora perguntar se pode congelar as coisas. Pode congelar o chantilly. Na verdade, você tem que bater o chantilly antes. Você já deixa tudo batido e congela. Aí congelou. Também o tempo de congelamento de 3 meses. E aí tira, mas não deixa em temperatura ambiente. O que que faz? Coloca na geladeira para descongelar. Sobrou chantilly, dá pra colocar, quem acompanha no Instagram, dá pra colocar em cima esse chantilly mesmo, dá pra colocar em cima do leite, assim, de café da manhã. Uma delícia. Virar aqui pra mim ver. Vitória, perguntaram se o recheio estiver escorrendo, atrapalha para passar o chantilly? Não, pessoal, aqui tá calor, então o recheio ele deu uma escorrida. E eu passei e não atrapalha nem um pouco, tá? Como esse chantilly chantilly não, o doce de leite eu comprei pronto, a textura dele veio mais molinho, que estava dentro da geladeira, eu achei que a textura dele era mais firme, mas era mais molinha, mas não tem problema nenhum. Você também pode fazer uma contençãozinha até com o bolo mesmo, se você quiser, tá? Aqui, ó, ele tá dando uma escorrida bem legal. Mas é porque eu recheei ele também, deixei bem recheado. Mas não tem problema, pessoal. O ideal é porque como eu comprei pronto, o ideal é você fazer aquele modo mesmo que a gente faz. Coloca a latinha dentro da panela, toma cuidado, hein? Na panela de pressão. E deixa aquele ponto mesmo que você pega com a colher e fica aquela marca com a colher. Esse ponto é o melhor que tem. Esse daqui. A gente tá passando o verde Tiffany na gravatinha. Vitória, perguntaram se depois de pronto o chantilly muda de textura, ele continua molinho. Ele não muda muito de textura, ele fica um pouquinho mais durinho, porque dá uma secadinha, né? Mas ele fica molinho, gente, não muda muito não. Também perguntaram, tem alguma dica para trabalhar com chantilly em dias quentes como hoje? Então, pessoal, o ideal é fazer o quê? Se você vai usar, vamos supor, o branco eu vou usar agora só mais tarde, ou algo tipo assim, é só colocar na geladeira, tá? Coloca na geladeira pra manter ele gelado. Igual na manga mesmo de confeitar, nossa mão é quente, então ela dá uma aquecida. Coloca pouquinho, vai colocando um pouquinho, bem pouquinho assim, vai com calma assim, que ela não derrete. Se você colocar muito, encher, tipo, colocar isso aqui tudo na manga e ir aos poucos, como sua mão tá quente, ela vai dando uma derretida. Mas depois que você colocou no bolo,
Aí não tem problema nenhum. Ele vai manter o formato. É mais o calor mesmo da mão, assim, que dá essa derretida. Mas, pessoal, você viu que tá muito calor, tá começando a derreter ou algo desse tipo, que minha mão tá muito quente. Coloca um pouquinho na geladeira, tá? Não precisa bater de novo, nem nada disso. Só um pouquinho, que seja uns 5 minutinhos na geladeira. Ele já volta a ficar mais consistente e você consegue voltar a trabalhar. Vou virar um pouquinho pra mim. Não tem problema sujar o branquinho, tá? Porque a gente vai vir com o biquinho ainda. Aqui é só uma camada mesmo pra gente conseguir colocar o chantilly no bico. Deixa eu dar uma limpadinha na base. Agora aqui é legal já começar a limpar a base, porque o bico a gente vai vir como acabamento. Então, já começa a dar uma limpadinha. E o chantilly é super fácil de trabalhar, pessoal. Vitória, perguntaram quantas massas foi necessário utilizar para essa estrutura? Eu utilizei 2 discos de 15 centímetros de diâmetro. Só que pode variar de acordo com cada bolo, cada quantidade que você queira fazer. Dá pra você fazer menorzinho. Eu tenho uma forma de 10, bem pequenininha, dá pra fazer também. Você faz um bem pequenininho, só que daí vai dar menos quantidade de pessoa, né? Pode fazer um bem grande, quer fazer um de 20, um de 30. Aí fica a seu critério. E aí, para fazer 2 discos de 15 é equivalente a uma receita de massa manteigada que você já ensinou aqui, né? Exatamente. É aquela massa que tá lá, a quantidade dá esse bolo, tá? E eu sempre indico, sim, se você conseguir ter 2 formas para assar essa massa manteigada, eu indico. Por quê? Você já assa mais baixinho, que não tem risco de afundar o meio, né? Teve pessoa perguntando pra mim, o que é quando afunda no meio? É porque assim, quando foi excesso de líquido ou excesso de fermento. Então, o ideal é você ter 2 formas do mesmo diâmetro, independente do tamanho. Aí você multiplica a receita e faz que não vai ter erro de afundar. Porque quando afunda é porque o meio está muito cru. E aí você abre o forno, mesmo depois de 30 minutos, ele afunda. E o legal que esse bolo, se você vai entregar em algum lugar, não tem erro nenhum de nossa, vai desmoronar, vai cair por conta de a rua muito esburacada. Não, você leva ele tranquilo, tá vendo? Chacoalhei aqui pra vocês, hein? E agora a gente vai vir com o bico, tá? A gente vai começar com o branquinho. Vou pegar esse branquinho que tá aqui. Coloca pouquinho. Ó o copinho que eu falei pra vocês, ó. Aí vocês fazem como? Assim, ó. E põe lá no fundo. Isso ajuda até a não sujar muito a manga de confeitar aqui. Ficar aquela sujeira, sabe? Sujeira, não é sujeira, né? Mas... porque se ficar muito sujo aqui, você querendo ou não, é um desperdício de ingrediente. Então coloca assim. É até bom que você vai medir a quantidade que você vai pôr, por conta que a gente falou da temperatura da mão. E vamos lá, pessoal. É super simples. Deixa eu ver assim. Quer chegar mais próximo? É assim, ó. Apertou, puxou. Apertou, puxou.
Eu não quero fazer muito pontudinho, eu quero fazer ele mais fofinho. Pode fazer com um biquinho menor. É uma terapia, pessoal, fazer isso daqui. Vendo? Por isso que a gente coloca pouquinho, porque senão ele já começa a derreter. Pessoal, também não tem uma ordem, tá? Se vocês quiserem fazer assim, ó. Ah, eu não quero fazer redondinho, quero fazer mais aleatório, pode fazer. Não tá muito quente. Ó, de novo no copinho. Vamos limpar a orelhinha. Aí na orelhinha, a gente não vai... Pode até cobrir tudo se quiser, mas é legal deixar esse vãozinho porque a gente vai vir com aquela cor salmão, que seria o meinho da orelhinha, tá? Vitória, perguntaram, em uma encomenda você pediria quantos dias de prazo para entregar um bolo desse? Um bolo desse poderia ser em 2 dias, tranquilo, né? Vamos dizer assim, para você ficar mais tranquilo, fazer o bolo, a massa, tudo em 2 dias. Dependendo do tamanho do bolo, dá pra você até fazer no mesmo dia, tá? É bem simples mesmo. Então daria pra você fazer até no mesmo dia. Vitória, aí você falou que o custo gira em torno de R$50. E por quanto você venderia um bolo desse? Esse bolo dá pra vender por volta de 100 a 150 reais, tá? Isso varia, né, do preço, né? Se você quiser cobrar, mas por volta de 100, 150, né? Como eu disse, o material varia de cidade para cidade, então isso também vai variar o valor de venda. Mas por volta de 100, 150.
Vitória, também perguntaram aqui se a massa que você está usando é a massa manteigada que você ensinou. Isso, é sim. Tá no IGTV, no Instagram e no YouTube, para vocês assistirem lá. É a mesma massa, só que eu fiz a de chocolate. E vou fazer mais essa partinha com branco e eu vou vir com a outra cor para vocês verem como que vai ficar. Eita. Tá vendo, pessoal? Quando tá assim mais molinho, é só pôr um pouquinho na geladeira que ela já volta na consistência normal. Eu vou só terminar de por aqui, aí eu já vou levar esse branco pra geladeira. E mostrar pra vocês como que fica as outras cores. Mas basicamente é a mesma coisa, tá? É só apertar e tira, aperta e tira. E ele vai ficando fofinho. Vou colocar a outra cor para vocês verem como que vai ficar a orelhinha. Vou colocar só o branco na geladeira rapidinho, porque está muito calor aqui e ele está derretendo. Vitória, perguntaram se dá para fazer outros desenhos. Daria para fazer um cachorrinho, por exemplo? Dá pra fazer cachorrinho, dá pra fazer gatinho. Nossa, dá pra fazer ovelhinha. Nossa, uma variedade de bichinhos. Também comentaram aqui, para quem nunca fez um bolo esculpido, é ótimo para perder o medo, né? Isso! É ótimo pra perder o medo. Você já vai fazendo as técnicas. Às vezes você fala assim, nossa, eu gostei, eu vou querer fazer diferente. Vou querer fazer um coelhinho de orelhinha caída. Eu vou querer fazer um lacinho na orelha. Aí vocês vão perdendo o medo e vão fazendo os seus testes, tá? Mas esse formatinho de 2D dá pra fazer muitos bichinhos, muita coisa. Não quer bichinho? Eu vou fazer pro Dia dos Namorados. Dá pra você fazer de coração. Já imaginou que lindo que fica? Ao invés de você fazer igual a gente tá fazendo o pelinho, você pode fazer só espatulado. Dá pra fazer muita variedade. Tem um pouquinho de restinho de branquinho, fui pra lá. Esse, ele tá mais durinho, tá mais ressecadinho, tá vendo, pessoal? Então, o que você pode fazer? Pode colocar, vou colocar, dá pra vocês verem, deixa eu pegar, só um minutinho. Vou colocar o chantilly mesmo. Não tem mistério. Coloca de novo aqui. Colocou um pouquinho mesmo do chantilly, tá, pessoal? Tá gelado na geladeira, sempre gelado. E só mexer na mão mesmo. E tá bem poroso. Tá vendo que ele tá
tá mais durinha. Aí você vê um ponto que ele, quando você passa a espátula, ele esteja mais lisinho. Por mais um pouquinho. Bem pouquinho assim. Se eu fosse falar uma medida, uma colher para esse tanto que eu tô usando. Se for menos, aí vai ter que ser menos. É só para dar, é como se tivesse ressecadinho mesmo, você colocasse para ficar mais molinho. Olha, tá vendo como que muda a textura? Ó, fica lisinho, ó. Vou colocar na manga, vou fazer do outro lado. Assim vocês veem a diferença. Vitória, o pessoal tá pedindo aqui para você ensinar em alguma live sobre esse corte de buffet. Ah, legal! Ensino, claro que ensino. É bem simples, pessoal. Eu tenho até uma tabelinha. Eu faço uma live e mostro pra vocês. Como o branco tá mole, pessoal, então o calor não tá ajudando a gente. Olha lá. E faz a orelhinha. Se quiser colocar mais, quer deixar rosinha, ele deu uma melhorada, só que nada comparado com se você utilizasse o leite condensado. O leite condensado, como ele é mais denso, ele fica mais estruturado e fica mais lisinho ainda. Aí a orelhinha é só esse pontinho mesmo, tá? É bem pouquinho, eu fiz bastante aqui pra colocar no café. Então agora a gente vai pra gravatinha. Tem mais dúvidas aí? O pessoal tá com dúvidas? Perguntaram aqui na live se não precisa ajustar o corante quando você coloca um pouquinho de chantilly para melhorar a textura dele. Se eu posso colocar o corante no lugar, não é isso? Não, é se não precisa colocar mais corante, se ele não dilui a cor quando você adiciona esse chantilly. Ah, não, nossa, bem pouquinho. Assim, é bem pouquinho mesmo, quase imperceptível. Então não muda muito não, tá? Porque é bem pouquinho mesmo, é só pra dar uma umedecida no chantilly. Um restinho do... A gente não vai usar mais essa cor. A gente vem aqui. Esses pontos assim, pessoal, depois a gente vem com o biquinho também e vai colocando, ó. Saiu com a cor ainda. Maravilha. Fazer uma gravata multicolorida. Daí, ó. Lembrando também, pessoal, ai, Vitória, eu não quero fazer com chantilly, não me dou bem com bico de confeitar. Quero fazer com pasta americana. Pode fazer, a única coisa que muda vai ser a blindagem, que aí precisa ser de chocolate.
Aí na lateral vocês vão vindo colocando na lateral. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com os olhinhos. Aí eu vou terminar depois e eu mostro o resultado pra vocês depois, hein? Eu vou mostrar pra vocês o olhinho. Então, eu posso fazer com bico de confeitar? Faço a cor preta e coloco? Pode fazer o olhinho. Ou pode fazer igual eu fiz. Vou mostrar pra vocês. Olha, o olhinho. Bem simples, pessoal. É pasta americana, uma parte branca. Eu coloquei um azul mais clarinho, porque ele é tipo albino, né? E uma cor mais escurinha e uma bolinha para parecer que seja tipo aquele brilhinho do olho. E o que a gente faz? Coloca aqui assim em cima, ó. Nada tão difícil, pode até dar uma apertadinha para parecer que está saindo pelinho, né? Tá. Se for menininha, você pode fazer até com a pasta americana mesmo, uns cílios. Pra ficar mais com cara de menininha. E o narizinho eu fiz assim, eu até fiz de um jeito até fácil, se você não tiver molde, também dá pra fazer com o dedinho. Eu fiz com a molde de coração, ó, tá vendo que tem até um risquinho aqui? Molde de coração. Fiz a pasta americana, apertei e ficou assim. E fiz umas, vamos dizer assim, umas cobrinhas branquinhas, pra ficar bem delicadinho. Você pode fazer de outra cor também pra parecer. Aperta assim, pode fazer dentinho. Tá uma gracinha, não tá? Vitória, perguntaram se o vídeo completo vai ficar salvo. Vai ficar salvo no IGTV e no YouTube, tá, pessoal? Então eu vou terminar aqui, vou deixar até um pouquinho mais na geladeira, porque está muito calor, então ele tá dando uma derretida. Então aí eu volto no vídeo, termino, e aí eu coloco pra vocês verem o vídeo completo no IGTV e no YouTube. E aí eu vou deixar também uma caixinha de perguntas, aí vocês, se vocês tiverem mais perguntas, vocês perguntem lá. Vou deixar até aberta depois da live, já deixo lá e você já manda todas as perguntas que tiverem que eu vou responder. Vitória, tem uma última perguntinha aqui. Última pergunta. Dá pra fazer essa blindagem com chocolate do jeito que você ensinou? Dá, você pode fazer a blindagem de chocolate e depois, se quiser, pode vir até com chantilly mesmo, não tem problema. Então, combinado, pessoal? Fique de olho, deixa sempre uma joinha aí pra gente sempre trazer conteúdo pra vocês, igual esse bolo legal que dá pra fazer diversos bichinhos aí pra cada tipo de aniversário ou festa, tá bom? Beijo, até a próxima live, hein? Anota aí, ó, toda quinta-feira às 8 horas. Deixa eu dar uma limpadinha. Vitória, se tiver alguma parte que você acha que não ficou legal, você pode limpar esse chantilly e começar de novo? Pode. Você pode passar a espátula de novo e como se você estivesse fazendo a blindagem com o chantilly mesmo. E pode fazer de novo. Pode até fazer umas bolinhas em cima, se você achou que... Igual essa que eu tive que colocar a manga de confeitar mais lá pra dentro e ter uma batidinha nas bolinhas. Então é só refazer as bolinhas. Pode alisar e depois refazer elas. Deixa eu ver se eu consigo virar mais pra cá. Tô fazendo isso aqui. Dá pra usar outros bicos de confeitar pra aplicar o chantilly? Dá pra usar aquele pitanga também, fica bem bonito. É só alguns que você consiga fazer esse tipo de bolinha, né? Tem um que o pessoal usa bastante pra fazer pelinho. Só que como a gente tá fazendo também um coelhinho,
dependendo do tipo de pelinho que você for fazer, ele não vai ficar legal. Porque, tipo, parece um de cachorro, algo do tipo assim. Mas, nesse caso que a gente tá usando, se quiser fazer com outro bico, né, igual o pitanga, pode fazer. Vai dar a mesma sensação de pelinho. Que o pitanga é o que o pessoal mais tem em casa, né? E é o que é mais fácil de achar, que é o mais comum. Então, pode fazer com o pitanguinho, que fica bem bonitinho também. Lembrando que depois, como esse olhinho, se fosse de chocolate de modelar, você poderia colocar tranquilo que no chantilly ele não derrete. A pasta americana, ela dá uma derretida, porque o chantilly, ele é a base d'água. Então, ela dá uma derretida. Então, assim, colocou o olhinho, vai ter que ficar. É a única coisa que não dá pra tirar. E a não ser que você tire o olhinho, refaça um outro olhinho. E aí coloque, porque senão ele dá uma derretida por conta do chantilly mesmo, de ser com água. Ah, o chantilly derrete a pasta americana. Isso. E igual a gente colocou, eu coloquei um pouquinho na geladeira por conta de ser... tá muito quente, então também dá uma derretida no chantilly, na pasta americana, ele dá uma derretida. Mas assim, bem pouquinho, olha, nem derreteu nada, assim, ao ponto de milar, alguma coisa assim. É mais por conta se você for mexer mesmo. Aí vai tirar o olhinho daqui, aí você não consegue mais. Porque ele vai milar, e ainda se for colorido, ele vai ficar a marca da cor embaixo. Vou pegar mais um pouco de chantilly branco, pra gente fazer o acabamento e o verdinho. Deixei um pouquinho na geladeira, porque tá muito calor. Ele dá uma leve firmadinha, porque eu deixei bem pouquinho, deixei só uns 5 minutinhos. E depois também eu coloco na descrição do vídeo quanto que eu usei de chantilly da caixinha de 1 litro. Pra vocês terem ideia o quanto que dá mais ou menos esse bolinho. Olha, o branquinho a gente terminou. Agora eu vou passar pro turquesa. E enquanto não tá usando, você deixou ele na geladeira? Isso, deixei na geladeira. Porque como tá calor, quanto mais eu conseguir gelar esse chantilly turquesa, é melhor pra gente poder utilizar. Eu deixei pronto, né, por conta da gente tá fazendo aqui, né, uma filmagem, mas você pode bater um pouco do branco, utilizar todo o branco, depois bater já colorido e utilizar também na hora. É até melhor, que a textura dele fica melhor ainda quando você bate na hora e já usa. Nesses dias muito calor, o buttercream, ele é melhor ainda. Porque como ele é feito de manteiga, né, creme de manteiga, ele
segura mais essa temperatura. E como aqui é um ursinho, você pode pôr as bolinhas, um coelhinho, você pode pôr bem aleatório, tá, pessoal? Agora eu deixei na geladeira e mesmo assim ele tá bem molinho. Esse bolo você consegue fazer, como eu disse, em um dia você consegue fazer. Se um cliente seu vem de última hora, você pode deixar as suas massas congeladas. Essa massa aqui a gente ensinou. E fazer. Se ele vir pedir de última hora, você consegue fazer e entregar um bolo assim. Bem legal, tá bem diferenciado os bolos 2D. E você entrega um bolo lindo, gostoso e rapidinho. Aí você pode, ó, todas as receitas que a gente ensinou, igual o ganache, você pode congelar o brigadeiro também, de recheio. E você pode manter tudo congelado. Se um cliente vem de última hora e fala assim, nossa, preciso de um bolo daqui umas 3 horas. Você tem um bolo para entregar, um bolo esculpido, um bolo 2D, principalmente em festa infantil, né? Não precisa nem ser só festa infantil, como eu disse, um dia dos namorados, um formato de um coração. Mas é importante você ter, igual esse moldezinho que a gente fez de papel sulfite. E dá para fazer outros animais também, né? Você pode oferecer para o seu cliente um cachorrinho, um ursinho. Sim. Um ursinho, ó que fácil seria. Você poderia fazer o restante da massa até numa forma de cupcake, já sairia 2 forminhas de cupcake, seria 2 orelhinhas. Aí você faz um bolo redondinho assim, põe 2 de cupcake e um ursinho. Sem contar que dá pra fazer aí do tamanho que você desejar. Que o cliente quiser, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ai, deixa eu só dar uma última correntinha. Aí, ursinho. O coelhinho. Pra Páscoa. Fofinho. E uma delícia. Olha, pessoal.